Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Como é bom nós estarmos aqui. Como é precioso esse momento nosso, irmãos. Aquilo que nós não conseguimos alcançar por nós mesmos. Aquilo que nós, na nossa limitação, ficamos patinando. Mas o nosso Deus, Ele trabalha, Ele vem ao nosso encontro. Ele ama a nossa alma que muitas vezes está embaraçada e não dá o devido valor para o Criador da nossa alma, mas Ele é tremendamente ligado em nós, interessado por cada um de nós. Ele conhece a minha e a sua necessidade, o meu e o seu deitar, os nossos pensamentos, nos conhece no íntimo. Oh, como Ele é maravilhoso, como nós temos um privilégio de servir a esse Deus, que nos conhece, antes que haja uma palavra nos nossos lábios, Ele já sabe o que a gente vai falar, e o que pensamos, esquadrinha os nossos pensamentos. Então, diante dEle, quem se esconde? Ninguém, e Ele quer falar conosco nesta noite. Deus tem algo para nós maravilhoso nesta noite. E não é porque eu vou pregar, é porque a palavra de Deus vai ser pregada. É porque é a palavra dele, não é minha. Se eu subir aqui com a minha palavra, todo mundo volta para casa vazio, triste, sem conteúdo nenhum. Mas a palavra de Deus, a qual Ele vela por ela vai se cumprir. Amém? Quero convidar a igreja para nós fazermos a leitura da palavra de Deus que está em Isaías, capítulo de número 58. Diz assim a palavra: o verdadeiro jejum, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegar a Deus. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. É isto que chamas de jejum e dia aprazível do Senhor? Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo jugo. Também não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te esconda do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquidade, e se abrires a tua alma ao faminto,
e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas, e restaurador de veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não segundo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, que te fará cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com uma herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Amém? Aleluias. A palavra do profeta Isaías, se dirigindo ao povo de Israel, ao povo de Deus, e era um povo que conhecia a Deus. Mas Isaías, ele é alertado por Deus exatamente não só para trazer uma profecia, não só para falar essa palavra de uma forma qualquer, mas a palavra diz: ergue a tua voz, ergue a tua voz, aleluias, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta. Irmãos, isso era para ser dito de uma forma grande, era para ser gritado, era para ser falado para que todos pudessem ouvir, porque Deus estava contemplando o quê? A transgressão do seu povo e o seu pecado. E o povo buscava a Deus e tinha o desejo de estar na presença de Deus, o interesse dia a dia de saber o que Deus tinha, qual era o propósito de Deus. E o povo lá, como diz a palavra, colocava o saco no chão, derramava cinza sobre si, em sinal de humilhação, buscando a Deus, e Deus não respondia o seu jejum. E jejum nós sabemos que é uma arma poderosa que nós temos, e o povo de Israel conhecia essa arma, o jejum poderosíssimo, quando ele é bem aplicado. E como eu disse que Deus conhece o nosso coração e conhece as nossas vidas, o nosso íntimo, como nós fazemos as coisas, como nós realizamos, diante dele ninguém esconde. E o jejum que aquele povo conhecia, que era uma grande arma, onde Deus respondia, era um acesso a Deus, esse jejum. E nós encontramos isso quando houve uma manifestação no Novo Testamento, e Cristo disse, diante de uma situação onde estava ali um jovem endemoniado, e eles não puderam expulsar o demônio daquele jovem, e eles se achegaram a Jesus e perguntaram por que não saiu, e Jesus disse o quê? Essa casta de demônio só sai com jejum e oração. É uma arma poderosa, é uma arma, o jejum é uma arma que move o coração de Deus. O jejum, Deus tem prazer em responder. Mas qual é o jejum que Deus responde? Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver o homem buscando diante de Deus, e eles dizem para o Senhor: perguntam pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus,
E aí eles dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O jejum não estava sendo respondido. E qual era o motivo do jejum não ser respondido? Porque cada um deles estavam jejuando e buscando algo para os seus próprios interesses. E através desse jejum e essa busca, que não eram respondidas, porque Deus conhece o íntimo e o profundo. Irmãos, isso acontece conosco. Quantas vezes que o nosso jejum não é respondido? Ele é frustrado. É todo jejum que é respondido? Não. Não é. Porque Deus conhece o íntimo. Deus conhece quando nós jejuamos e buscamos. De que forma Deus me acordou numa manhã, aleluias, dizendo para mim essa palavra, aleluia, reparador de brechas e restaurador de caminho. Eu acordei com esta palavra no meu ouvido, Deus dizendo para mim: reparador de brechas e restaurador de caminho. E eu fui buscar em Deus: o que é isso, Senhor? O que é um reparador de brechas e um restaurador de caminho? É exatamente esses que Deus tem levantado, que tem olhado para si, mas não tem buscado para si. Porque quando nós olhamos para esta palavra, aquele povo jejuava e orava, buscando para suas próprias coisas. E aí eles dizem: por que jejuamos nós? Versículo 3. E tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, está dizendo o profeta, prosseguis nas vossas empresas, e explorai todos os vossos trabalhadores, cada um atrás do seu interesse. Como diz aqui, explorando o trabalhador. Ele está preocupado com ele mesmo, ele não está preocupado com o próximo. Esse é o jejum que o homem escolhe. Nós vamos ver nesses versículo 3 ao 5, é o jejum que o próprio homem escolhe, buscando os seus interesses, buscando a sua causa própria, buscando para si, e só para si. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Jesus trazendo uma parábola, a parábola daquele homem que, aquele ano, ia realizar uma grande colheita, e ele chegou para os seus empregados, e disse: desmanche o celeiro, vamos fazer maiores, porque nós vamos colher muito. E ele ajuntou naquele celeiro. Aqueles celeiros estavam transbordando, e ele chegou, olhando para tudo aquilo, ele disse o que para a sua alma? Alma, come, bebe, descansa, porque o que você tem é para muito tempo. Parou nisso? Jesus disse o que? Louco, se eu pedir a sua alma, o que você tem, para quem será? Irmãos, vamos olhar para cada um de nós, para o nosso celeiro espiritual. O nosso celeiro espiritual, ele é transbordante, porque nós temos recebido de Deus aquilo que Deus tem dado para cada um de nós, no conhecimento da palavra. Quantos testemunhos, quantas obras maravilhosas, e isso nós não podemos guardar para nós, nós temos que compartilhar. Mas aquele povo estava pensando só em si, e diante de Deus estava sendo reprovado. O jejum que eles escolheram foram esse, até o versículo 5. Esse é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza. É isto que chama de jejum, Deus diz.
É isso que é o dia aprazível ao Senhor? Deus perguntando para aquele homem, para aquele povo. Deus pergunta para nós: é esse o jejum que Deus espera de nós? O jejum do nosso próprio interesse? Não. Mas olha o jejum que Deus escolhe. O jejum de Deus. Aleluias. Versículos 6 e 7. Deus dizendo: não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te esconda do teu próximo? Aleluias. Não é isso que Deus fala? Como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 33 em diante, ou 35, ele diz assim: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e fosse ver-me. Então perguntarão: Senhor, quando é que nós fizemos isso? Jesus diz: quando você fez para um desses meus pequeninos. Glória a Deus. Irmãos, quando nós temos o interesse na obra de Deus e nas coisas de Deus, buscando primeiramente, não nós, porque a Bíblia diz: faz para o teu próximo o que você quer para você. Será que realmente nós temos feito isso? Será que nós temos exatamente buscado algo para o nosso próximo, como se fosse para nós? Porque Deus quer nos abençoar. Deus conta com cada um de nós. E os dias são maus. E quantas pessoas que estão precisando exatamente disso, que nós nos posicionemos e alcancemos cada um deles. E eu estava lendo e meditando nisso, eu até escrevi algo aqui sobre a porta da alma. A porta da alma, ela é um contexto religioso, cristão e espiritual, que se refere às portas ou acesso da vida humana, que permite que bênçãos entrem e impurezas e pecados saiam. Olha que coisa linda. Essa porta está aberta. Essa porta está aberta para que bênçãos entrem na nossa alma e impurezas e pecados saiam. Oh, aleluias! É isso que Deus está dizendo aqui. Se nós pensarmos somente em nós, vou jejuar para mim, no meu trabalho, ter o meu trabalho, as minhas bênçãos pessoais, isso é pecado, irmãos? Não, não é. Mas quando o nosso coração está exatamente além, quando nós nos tornamos gananciosos, quando nós nos tornamos mesquinhos, quando nós só pensamos em nós, não é isso que Deus escolhe, não é isso que Deus tem. Deus tem para nós, exatamente, aleluia, o resultado do jejum de Deus, ele está no versículo 8. Depois que nós realizamos todas as coisas, o versículo 8 diz: olha, quando você faz tudo isso, que você cubra o nu, que você acolha o que está necessitado, que você dá pão ao faminto,
Olha o que acontece com a nossa vida. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Por que nós muitas vezes não recebemos a nossa cura? Não é só uma cura física. Ela pode alcançar várias áreas da nossa vida. Não é só cura de uma enfermidade. Quantas áreas da nossa vida está enferma e precisa mesmo de uma cura? Mas quando nós buscamos ao Senhor e conseguimos atender a necessidade do nosso próximo, diz a palavra, aleluias, que a nossa luz rompe como a alva, e a nossa cura, ela apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha, Deus tomando as nossas causas, Deus estando do lado de cada um de nós, e na nossa retaguarda, Deus estando nos protegendo, e dizendo, vai, caminha, eu estou te protegendo, Deus está na nossa retaguarda, a glória do Senhor será a nossa retaguarda. E aí o versículo 9 diz, então clamarás, e o Senhor te responderá. Olha que lindo, gritará, e Ele dirá, eis-me aqui. Oh, aleluias. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. A nossa vida é transformada, irmãos. Por isso Deus fala conosco. Hoje está falando no coletivo, mas quantas vezes é no particular? Quantas vezes? No íntimo, você e Deus, no seu particular, e Deus fala, não está bom assim, tem que fazer assim. Quantos testemunhos nós temos ouvido, de propósitos, que nós fazemos, jejuamos e buscamos, e Deus responde, e nós alcançamos, aleluia, porque Deus está nesse negócio, porque Deus conta conosco, aleluias. Nós olhamos para a nossa nação, os dias são maus, a injustiça, a iniquidade, mentira, roubo e tantas coisas que nós temos visto, irmãos, mas saiba de uma coisa, eu disse isso ontem, o propósito de Deus vai ser cumprido, não importa o que aconteça lá fora, mas aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, exatamente acontece isso aqui, ó. Aquele que estende a sua mão para o necessitado, aquele que procura fazer a vontade de Deus, aniquilando a si mesmo, as suas próprias vontades. Quantas vezes, irmãos, e quando nós realizamos essas obras, nós nos sentimos bem, nós temos alegria, nós nos tornamos mais desejosos em fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que todo aquele que passa por essa experiência, ele não vê a hora que acontece uma outra situação, para ele estar ali, suprindo a necessidade, porque você tem prazer em fazer a vontade de Deus, e Deus conta conosco. Exatamente no versículo 12, quando ele diz assim, os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Deus conta conosco, irmão, exatamente para essas edificações. Deus conta conosco exatamente para essas obras. Deus conta conosco exatamente para isso aqui, olha. E chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de caminhos. Deus conta conosco. Quando você vê uma vida que está lá com uma brecha precisando ser restaurada, eu não sei qual é a brecha, mas Deus conta conosco para restaurar, não para expor mais. Quantos que estão no caminho, o caminho está esburacado, está difícil, está com pedra, está com obstáculo, o caminho está tribuloso, e o Senhor nos chama para ser o quê? Restaurador de caminhos. Quando eu e você nos aproximamos do irmão, estou aqui, ó,
quero caminhar com você. Irmãos, eu e você, nós somos exatamente isso: reparador de brecha e restaurador de caminhos. Quantas vidas que estão necessitadas, vamos tampar a brecha, não vamos expor as brechas. É tão fácil expor a brecha, olhar e falar: ai, que buraco que tem na sua vida, aí ó. Mas quando nós encostamos ali, vamos restaurar, né? Vamos reparar a brecha. Então vem cá. E é através da oração, é através do amor, é através do jejum, é através da busca, é através do caminhar. Aleluias. O diabo põe embaraço, põe impedimento, põe muitas situações. É mais fácil criticar? É mais fácil? É mais fácil. O que é mais fácil quando você vê um doente ali? Orar para Deus levar? Ou você investir na vida dele e buscar a cura dele? Olha, é mais fácil pedir para Deus levar. Mas o melhor e o que Deus tem é nós estarmos ao lado, para que a vida se levante, para que a vida seja restaurada, aleluias, transformada pelo poder de Deus. Quando nós fazemos isso para o próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque a palavra diz exatamente isso: quer para você, faça para os outros. Irmãos, nós não estamos livres de luta, nós não estamos livres de tribulação, nós não estamos livres de desanimar nessa caminhada com o Senhor. Nós não estamos livres de esfriar espiritualmente, não estamos livres de pecar, não estamos. Mas Deus conta conosco exatamente para reparar e para restaurar. Aleluias. E quando nós fazemos isso, glória a Deus, versículo 11 diz: o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluias. E nós vamos permitir que Deus realmente nos transforme, que Ele possa fazer de cada um de nós um jardim regado, um manancial, cujas águas nunca faltam. Você imagina, irmãos, esse jardim regado, ele está sempre verde, a grama tem que estar verde, este jardim tem todo tipo de flor, de fruto, esse jardim tem todo tipo de alimento, é um jardim regado e cuidado. E esse manancial cujas águas nunca cessam, somos cada um de nós. Nós temos, porque temos recebido do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos nessa hora, diante desta palavra, diante do que nós ouvimos nesta noite, diante do que Deus tem falado, diante do que Deus tem apontado, diante do que nós conhecemos de nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade hoje de nós nos posicionarmos diante dEle, deixando de ser mesquinhos, amantes de si mesmo, pensando só nas causas próprias, mas lançando-se sem reservas aos braços do Senhor. Aleluias. Para que possamos nos tornar verdadeiramente esse jardim regado e fechado, um manancial, como diz a palavra, fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. Pai querido, a tua igreja se reúne para glorificar o teu nome, e nesse momento, Pai, ouvimos a tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A tua palavra penetra na divisão da alma, de juntas e medulas, e ela também é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. Essa é a tua palavra,
e ela foi pregada. E o Senhor conhece cada um, Pai amado, que deu lugar para essa palavra. O Senhor conhece cada um que ouviu esta palavra nesta noite. E que cada um de nós possamos ter um particular com o Senhor. O coletivo é muito fácil, nós estarmos aqui é muito fácil, mas ao sairmos daqui, ó Deus, viver o nosso dia a dia, viver, Pai amado, a nossa vida secular, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, viver como vizinho, viver como patrão ou como empregado, viver, Pai, como marido ou como esposa, como filhos. O Senhor sabe, Pai, da nossa conduta, mas que o Senhor tenha um particular com cada um de nós, esquadrinhando o nosso coração, esquadrinhando os nossos pensamentos e nos ajudando, ó Deus, a tomar uma posição diante de Ti, porque de nós mesmos, Pai, nós não conseguimos, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos levantar na Tua presença, nos ajuda a estar na Tua vontade, nos ajuda a ter o temor no nosso coração, oh Pai, aleluia, nos ajuda, Pai amado, a realizar a Tua obra nesta terra, nos ajuda, Pai, nos ajuda a diminuir cada dia mais, para que o Senhor cresça, que nós possamos desaparecer, onde toda a glória é Tua e todo louvor é Teu, porque nós e nós mesmos não temos nada, capacidade alguma, potencial nenhum, a nossa pequenez, Pai, está diante de Ti. Por isso nós clamamos a Ti nesta hora, nos ajuda, Senhor, ser Teu, e nos ajuda a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome. Pai, eu quero concluir esta palavra na última parte do versículo, quando ele diz: a boca do Senhor o disse.